Olá, gente boa! Nós estamos nessa caminhada em busca da felicidade. Falamos isso no primeiro vídeo, o que move o homem é ser feliz. E o homem se tornou infeliz quando parte para a felicidade sem Deus. Vive correndo atrás do vento, como diz o sábio. E o resultado é que, diante da dor e sofrimento, ficamos atordoados e sem saber o que fazer. Um vírus colocou a humanidade de joelhos para ela perceber que, apesar de todo o nosso investimento em tecnologia, ciência e medicina, basta um vírus para nos mostrar e nos revelar o que a Bíblia já fala há muito tempo, que somos pó, que a nossa vida é breve e incerta. Então, como viver nesse tempo e ser feliz nesse tempo? O Evangelho fala isso para a gente. E Jesus fala uma bem-aventurança, a primeira delas é que no Evangelho só se percebe, só se entra, só se experimenta o sabor do Evangelho pela graça. Felizes são aqueles que sabem que não tem nada para dar para Deus, porque são pobres de espírito. Que não tem nada a oferecer, que sai dessa lógica religiosa da barganha. Não se sente melhor do que ninguém, nem mais especial, nem olha para a sua vida moral e para os seus acertos a se garantir nisso, mas olha para a cruz de Cristo, para aquele que viveu, morreu e ressuscitou. E nessa obra perfeita de Cristo confia. Sabe que é pobre de espírito. E desses é o reino dos céus. A Jesus, ao contraponto desse mundo, que diz que felicidade é apenas sorrir, é alegria o tempo todo, é sentir prazer o tempo todo. O Evangelho não nega o prazer, mas eleva o nosso prazer. Me vem Jesus ao contrário dos gurus, da temática, inclusive até dentro da igreja evangélica, vai falar que, e na bem-aventurança seguinte, ele choca esse mundo florido e mentiroso da ilusão religiosa e da proposta mentirosa de todo aquele que quer, influenciado por o príncipe desse século, a proposta de felicidade mentirosa, que é de sorrir o tempo todo, de alegria o tempo todo. O Evangelho fala que felizes são os que choram, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Na ditadura da alegria do nosso tempo, em que nós postamos o tempo todo o que nos faz bem, as nossas piadas, o quanto nós somos bons e inteligentes, na primeira bem-aventurança, ou seja, numa vida feliz, é aquele que reconhece que nada tem para dar. Em consequência, feliz também é aquele que chora. Mas que coisa antagônica, né? Felizes são os que choram. Nós perdemos as lágrimas. Choram por quê? Porque percebem a miséria de alma. Choram porque sabem que os membros do seu corpo e os seus desejos buscam uma satisfação animal e diabólica. Percebe os egoísmos, percebe os caminhos errados, os defeitos de caráter, se percebe falho diante de Deus e por isso chora. E nesse choro, Jesus afirma, feliz é esse que chora, que se percebe, que não se dá desculpa diante de Deus, antes confessa, e confessa em choro, sabendo que nada tem e não há como fugir da ira de Deus, senão se Deus olhar para ele com misericórdia. Ele sabe que não tem nada a dar para Deus, e ele, pior do que não tem nada a dar para Deus, ele percebe que viveu uma vida como inimigo de Deus. Ele percebe o egoísmo crônico, ele percebe a maledicência, ele percebe que ele mesmo possui nele uma revolta contra o divino, uma rebelião, só que Deus já fez a paz por meio de Jesus Cristo. Ele se percebe e chora. Chora por suas misérias. Chora sem dar desculpa. Choram. Olha que Jesus está falando, bem-aventurado aqueles que não perderam a sensibilidade nem o poder de chorar por si mesmo e por essa geração também. O problema é que nossos olhos secaram, a gente não se percebe tão miserável. A gente acha até que Deus nos deve alguma coisa. Deus não nos deve nada. E feliz é aqueles que choram, porque serão consolados. Há uma promessa aqui.
serão consolados. Percebe? Ele joga para um tempo à frente. Ele joga para uma realidade eterna. Somos transitórios e passageiros. Assim como o povo saiu do Egito para uma terra, essa caminhada enquanto chegamos à terra não é aqui. Nós estamos na transição, na caminhada, já fomos libertos do Egito, saímos da escravidão. Agora precisamos reconhecer que vivemos durante muito tempo como escravos e lamentarmos a nossa escravidão e saber que nessa caminhada outras libertações acontecerão, mas sabendo que um dia chegaremos em casa. Conta a história de um casal de missionário que doou sua vida no campo, depois de muito tempo, mais de 25 anos no campo, se aposentaram e voltaram para casa. E chegando em casa, no meio do caminho de navio, então na época, eles percebem no porto muita festa, fogos, banda, e eles, será que eles lembraram da gente? A igreja lembrou da gente? É uma festa para nos receber. Só que eles estavam na classe econômica até chegar à saída, e quando saíram não tinha mais banda, não tinha mais música, não tinha mais ninguém. Ele percebeu que não eram para eles aquela festa, é para alguém de maior importância. A mulher ficou muito chateada, amargurada, o casal foi para casa. Chegando em casa, encontrou os móveis sujos e começou uma faxina. A mulher então olha para o marido, que diz que vai comprar alguma coisa na rua para eles comerem. E ela diz assim, enquanto você vai, pergunta para o seu Deus se é isso que a gente merece depois de mais de 25 anos no campo. Ele abaixa a cabeça, vai à rua, depois de um tempo volta, e ela ainda revoltada e com dor por causa do esquecimento da igreja e dos irmãos deles, do trabalho, culpando a Deus por isso, pergunta, e aí, seu Deus respondeu? Ele falou, sim, respondeu. E ela pergunta, então o que ele respondeu? Aquele homem olha para a esposa e fala, respondeu que ainda não chegamos em casa. E eles ali, naquele momento, se quebrantam, oram e percebem que a proposta do Evangelho não é para reconhecimento aqui. Mas enquanto aqui, sim, o choro vem. Mas a promessa da alegria, do consolo eterno. E aqueles que agora riem, debocham, vivem uma vida como se Deus não existisse, hão de chorar, sem consolo. Eu quero chamar você para essa felicidade, que não anula o choro, mas uma verdadeira felicidade que nos faz chorar por motivos corretos. Choramos às vezes porque não passamos determinado concurso, choramos porque a vida não está do jeito que a gente gostaria, mas não choramos por causa do nosso pecado e miséria. Que o Senhor, em nome de Jesus, faça você reconhecer a sua miséria e pecado, a sua sujeira e podridão, mas que você corra para Ele, a fim de ser consolado. E que Ele console e transforme a sua vida, e que você possa olhar para a eternidade, em nome de Jesus.